precursora do farol da divindade. Foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Na abertura dos festejos Farroupilhas de 2023, a nossa saudação a todos os presentes. Saudamos em especial aos familiares, parentes e amigos da homenageada Ema Favaretto Bertani. Também saudamos as prendas, peões, cavalarianos, autoridades aqui presentes e imprensa. O Grupo de Arte Nativa Cepete Araju orgulha-se em unir-se a todos os gaúchos, que com bravura lutam para preservar e difundir tradições do nosso estado, mesmo vivenciando um momento de tantas dificuldades na sociedade atual. Ser gaúcho, antes de tudo, é um estado de espírito, é sentir emoção pelas coisas do nosso chão, é procurar conhecer cada vez mais a real cultura do povo gaúcho. Neste ano de 2023, o tema que rege os festejos Farroupilhas em todo o estado do Rio Grande do Sul é o centenário da Revolução de 1923. A identidade visual desenvolvida para esta edição dos festejos Farroupilhas representa os lenços, branco e vermelho, simbolizando um período da história do nosso estado em que houve antagonismos e rivalidades políticas. O lenço de pescoço é um dos símbolos mais fortes do gaúcho, seu orgulho e sua honra. Nessa época, os chimangos, que apoiavam o governo central, usavam o lenço branco, e os maragatos, contrários à política do governo federal, ostentavam o lenço vermelho. Os lenços entrelaçados representam o simbolismo de pacificação, seguindo a paz como valor maior do nosso movimento tradicionalista gaúcho.
Nos festejos Farroupilhas, anualmente, lembramos que em 1835 iniciava a Revolução Farroupilha, que durou uma década. E também que a primeira ronda crioula de 1947 deu origem à Semana Farroupilha, que perdura até hoje. Em um ato tradicional dentro do Grupo de Arte Nativa Sepete Araju, anualmente ocorre o acendimento da chama crioula que ilumina os festejos farroupilhas desta entidade, prestando homenagem póstuma a tradicionalistas, apoiadores e colaboradores do CEPE ao longo dos seus 37 anos de existência. E nesse ano, a homenagem é à nossa saudosa Ema Favaretto Bertani, matriarca da família, valorosa colaboradora de nossa entidade e que hoje nos honra ao aceitar a demonstração de gratidão. Deus, sempre presente em nossas vidas, nos ilumina, nos mostra os caminhos da união e do espírito da fraternidade e do amor. Com esta certeza, invoquemos a força, a garra, o exemplo de nossos antepassados e a fé que também nos une. Façamos o nosso momento de reflexão e oração, através da leitura bíblica realizada pela prenda Júlia Malman Tati. Leitura do Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construi sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, mas a casa não caiu, porque fora construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construi sua casa sobre a areia. Caiu a casa, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra do Senhor. Para iluminar e enriquecer o texto bíblico, que nos fala do amor e dos valores necessários para nos manter fortes, unidos e sólidos na família e na comunidade, ouviremos agora a biografia da senhora Ema Favaretto Bertani, que será lida pela bisneta Isadora Bertani Kirchner. Ema Favaretto Bertani nasceu no dia 27 de maio de 1922 em Encantado, filha de Augusto Favaretto e de Arnilda Frigeri Favaretto, natural de Encantado. A sexta a nascer de 10 irmãos: Rosa, Emílio, Teresa, Atílio, Amélia, Antônio, Luiz, José e Augusto. Aos 2 anos, mudaram-se para Nometoque, na localidade de Lajeado Bom Retiro, hoje Colônia Saudades, pois a pouquíssima terra de terras e morros não dava mais para sustentar a família. A migração das chamadas Colônias Velhas para o norte do estado foi o destino de grande parte dos imigrantes italianos e seus descendentes. Fizeram uma viagem de carroça com muito sacrifício. Ema foi na escola por um curto período, mas conta que sempre foi uma boa aluna. Porém, as condições financeiras e necessidade de trabalhar não permitiam que mais filhos estudassem ao mesmo tempo, e ela frequentou a escola por 3 meses. Cada irmão estudava um pouco e depois ajudava o outro. A Rosa, que havia estudado em Encantado, ajudou Ema, que ajudou os demais jovens. Trabalhavam na lavoura e nos afazeres domésticos,
sendo que ao meio-dia e à noite conseguiam um tempo para que os irmãos aprendessem entre si. Ema, além disso, cuidava dos irmãos menores e também de outros familiares, como a sobrinha Lucrécia Sandri, que relatou esta situação. O objetivo primeiro na lavoura era produzir para a subsistência e tratar os animais, mas também para ter carne e leite. Para obter algum dinheiro, Ema ajudava vendendo na cidade produtos, como leite, queijo e ovos. Por um período também trabalhou de doméstica na família Greff. Isso fez com que não tivesse vida social e não conhecesse alguém que pudesse ter interesse em namorar. Somente casou aos 33 anos, o que na época não era comum, pejorativamente chamado solteirona. O senhor Dalvesco, que era despumoso, mas residiu vizinho à família, falou que conhecia um viúvo, pai de 5 filhos, todos casados, que era uma ótima pessoa. Conversou com a família e levou João Bertani para conhecer-se. Ema conta que haviam marcado para um sábado à tarde, mas, chegando da lavoura, próximo ao meio-dia, tinha 2 senhores sentados e pensou: qual será? Ficou envergonhada de estar em trajes de trabalho e de chapéu de palha, sem ter arrumado para conversar com o pretendente. Conversou com o João, mas não quis dar resposta se namoraria ou não. Combinaram que ela iria escrever uma carta para comunicar a decisão. Considerando apenas uma conversa e uma referência, não sentiu-se segura e escreveu dizendo que no momento não desejava iniciar o namoro. O assunto foi comentado com a família. O pai de Ema havia falecido em 1949 e o cunhado, Levino Sandri, que era casado com a Teresa, pai da Lucrécia, e mais 13 filhos, foi encarregado de buscar maiores informações, pois tinha parentes em Espumoso. Fez uma difícil viagem em cavalo, onde enfrentou uma enorme chuva e, ao cruzar o rio Colorado, a correnteza levou ele e o cavalo. Quase aconteceu uma tragédia. Em Espumoso, hospedou-se na casa de seu parente, Luiz Amélio Rota, que foi presidente da cooperativa agrícola mista. Na época não existia Cotriel, e por 3 dias buscou informação. Retornou a Nometoque com as melhores informações possíveis e Ema escreveu dizendo que estava disposta a iniciar o namoro. Não foi fácil para João, pois ele fazia o trajeto até a estrada que dava acesso de ônibus ou de carona, com alguns dos filhos que transportavam farinha de mandioca até Carazinho. Depois, eram 9 quilômetros a pé. Para os filhos, dizia que estava indo a um curandeiro tratar do reumatismo. Quando comunicou aos filhos que desejava casar, ninguém importou-se, pois imaginavam que iria procurar algum namoro, mas em seguida anunciou que havia marcado o casamento na igreja Cristo Rei em Nometoque. Foi no dia 12 de janeiro de 1957. Ema contou que o vestido da noiva foi feito pela afilhada Gessilde, que era tão bonito que as outras noivas queriam copiar. O acolhimento pela família de João, já grande, com 5 filhos casados e muitos netos, foi ótimo. No início, apenas uma nora contrariou e não deixava de ter alguma razão para dúvidas. De repente, João comunicava que vai casar com uma mulher bonita e 27 anos mais jovem. Mas, com o passar do tempo e verificando quanto Ema trabalhava, cuidava bem de João e relacionava-se com os netos enteados, com muito amor, a convivência foi perfeita e de muita felicidade entre os familiares. Ema, que poderia ser motivo de divergência pelas suas qualidades de trabalhar muito, cuidar muito bem do João e aglutinar os filhos e netos enteados, foi o contrário, uniu ainda mais a família e garantiu a paz. Tanto é que João teve a concordância com apenas uma contrariedade logo superada e todos os filhos do primeiro casamento para doar a terra que tinha, na época 100 hectares, aos filhos, deixando em usufruto para ele e a Ema, quando os filhos Mário e Lúcia tinham apenas 9 e 7 anos. Quando o filho mais velho tinha um pouco mais de 1 ano de idade, João adquiriu uma propriedade junto à cidade, na então Avenida Coronel Miranda, hoje Pedro Bambini, para estar mais próximo dos consumidores de leite. Na época não havia venda de leite industrializado nos mercados que eles produziam. João e Ema literalmente construíram toda a casa. Na olaria tinham, junto com os filhos de João, fizeram os tijolos e as telhas, e aos poucos eles mesmos construíram a casa, sendo João o pedreiro e a Ema auxiliar. Tinham uma rotina com muito trabalho. Levantavam cedo, preparavam o trato das vacas e depois João dirigia-se até a propriedade no Santo Antônio
para os trabalhos na olaria e na lavoura, e a Ema tirava o leite. Entregava, fazia o manejo das vacas e os afazeres domésticos. João retornava à tardinha, a tempo de ajudar nos últimos manejos do dia com as vacas. Algumas vezes ficavam alguns dias fora prestando serviços de trilhagem de milho, e às vezes feijão e arroz. Passados mais uns 4 anos, retornaram a residir na antiga morada da localidade do Santo Antônio e venderam a casa, que hoje está reformada para a família Rosa, que fica em frente ao posto de combustível, ao lado do prédio onde fica a Rádio Planetário. Após 23 anos de união feliz, João veio a falecer, prestes a completar 83 anos de idade, no dia 1º de outubro de 1978. A causa foi uma pneumonia que João teve aos 77 anos, consequência da única vez que anteriormente tinha sido hospitalizado, quando serviu no Exército. Houveram rigorosos tratamentos na fronteira, sob frio e chuva, pois transcorria a Primeira Guerra Mundial, e o Brasil preparava-se, mas enviou apenas pequeno auxílio aéreo, naval e médico. Nos últimos anos de vida, João passou enfermo, com necessidades de muitos cuidados, sendo que a Ema desdobrou-se e cuidou com carinho e dedicação extraordinária. A filha Lúcia faleceu em um acidente no dia 7 de junho de 1993, com 32 anos de idade. Ema tem os netos Camila, filha de Lúcia, e João Pedro, Marinho, Tainá e Maria Luísa, filhos de Mário. Os bisnetos Isadora e Valentim, filhos da Camila. Teve também a neta Joana Paula, falecida tragicamente aos 5 anos de idade. Um dos momentos mais difíceis de sua vida foi em 1989, aos 67 anos de idade. Foi desenganada pelos médicos em função de um câncer. Com fé e procurando o que a ciência tinha de melhor, fez uma cirurgia, onde foi extirpado o seio, a carne que envolvia uma das costelas e um dos pulmões. Depois do devido tratamento, voltou a ter uma vida normal. Na festa de aniversário de 90 anos, o jornal Folha Espumosense postou que ela, abre aspas, depois de ter passado um pouco de tudo na vida, de dificuldades a alegrias, sente-se muito bem por ter vencido todas as provações que a vida colocou em seu caminho, fecha aspas. Faleceu em 26 de fevereiro de 2015, aos 92 anos de idade, tendo uma causa, uma bactéria hospitalar, contraída quando hospitalizou-se por ter quebrado uma clavícula. Sua vida foi marcada pelo trabalho, religiosidade, amor, dignidade e solidariedade. Nossa homenageada manteve sua família fortalecida na fé e na oração. Todos nós acreditamos na força da oração, por isso, façamos com muita fé nossas preces ao Patrão Celestial. Após cada prece, todos respondamos: Patrão do céu, escute nossa prece. Patrão do céu, escute a nossa prece. Por todos os gaúchos e prendas das nossas entidades, para que cultivem cada vez mais as tradições do nosso Rio Grande, rezemos ao Senhor. Patrão do céu, escute a nossa prece. Pelas entidades tradicionalistas, para que as pessoas se disponham a trabalhar e participar cada vez mais, rezemos ao Senhor. Patrão do céu, escute a nossa prece. Hoje, em especial, pelas pessoas que atuam no grupo de arte nativa CPE Araju, para que Deus lhes dê força e coragem para trabalhar pela entidade e para que as pessoas que passarem por aqui levem sempre uma boa lembrança. Rezemos ao Senhor, todos. Patrão do céu, escute a nossa prece. Para que a chama crioula que vai ser acesa ilumine a todos nós, para que façamos boas ações, deixando marcas na sociedade, assim como nossa homenageada e sua família são para nossa entidade. Rezemos ao Senhor. Patrão do céu, escute a nossa prece.
Neste momento, os familiares fazem uma homenagem à senhora Ema Favaretto Bertani, depositando flores em sua memória e agradecimento ao exemplo de aceitação, tolerância e acolhimento que foi. Para via Facebook acompanhando o acendimento da chama crioula no túmulo da homenageada Ema Favaretto Bertani. Estamos acompanhando a família nesse momento com flores no túmulo da saudosa Ema. Vários Bertani, juntamente com demais familiares, nesse momento levamos para o parida de amor a teus filhos, saudades do velho que cedo partiu, ficaste sozinha, seguiste teu trilho, ser filhos criados, trabalhos dobrados, te fazem cansada, o amor não cansou, seguido te vejo com olhos molhados, olhando esse homem que um dia embalou. Descansa, mãe velha, te senta ao meu lado, e o mate está quente, o teu coração são brasas ardentes, fiquemos calados, desfruta esta paz, segura em tuas mãos. É porque a vida me fez já não quieto, mas quando no berço enxergo meus piás, aquece meu peito teus grandes afetos, e esse teu filho que em teu seio cresceu, conhece o amor, o mundo e a rua, que já se fez pai, sabendo amar os seus, e agora adormece em teu colo. Descansa, mãe velha, descenda ao meu lado, que o mar está quente, o teu coração são brasas ardentes, fiquemos calados, desfruta essa paz, segura em tuas mãos. Descansa, mãe velha, descenda ao meu lado, que o mar está quente, o teu coração são brasas ardentes, fiquemos calados, desfruta essa paz, segura em tuas mãos, em tuas mãos. Caminhemos todos na mesma fé e rezemos a oração que o patrão do céu nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nesse momento, a patroa Leonie Koch e os familiares da nossa homenageada fazem o acendimento da chama crioula. A centelha aqui acesa
será conduzida até a sede do Grupo de Artes Nativas CEPET Araju. Juntamente com o representante da campeira. Neste momento, portanto, o assentimento da chama crioula será aceso aqui no cemitério da comunidade de Santo Antônio de Castro, aí na Favareto Bertani, onde o GAN CEPET Araju realiza essa grande... Hora de voltar e recordar no selo deste lenço tudo o que a vida fez desencontrar. Seja pai ou padrinho aos olhos de Deus, mão que te abriga, abraça tua vida, mostra os atalhos de quem já viveu. Um bueno parceiro, um amigo do peito que tem o direito de ser meu irmão, dividir comigo tristeza e alegria na simples magia do aperto de mão. Basta mais a chama. Na simples magia do aperto de mão. Chama crioula no túmulo da dona Ema Favareto. Vem meu amigo, vem meu irmão, vem ver que a felicidade é uma semente, é um sonho da gente que brota em nossa amizade. Tantos sonhos, desencontros, tantas vitórias, conquistas. Somos na vida os artistas de um roteiro escrito por Deus. Embora longe ou perto, amigos nunca dizem adeus. Embora longe ou perto, amigos nunca dizem adeus. Vem meu amigo, vem meu irmão, vem ver que a felicidade é uma semente, é um sonho da gente que brota em nossa amizade. Vem meu amigo, vem meu irmão, vem ver que a felicidade é uma semente, é um sonho da gente que brota em nossa amizade. Convido a todos para se dirigir ao Grupo de Arte Nativa CEPET Araju para darmos continuidade à cerimônia de abertura dos festejos Farroupilhas 2023, que se estendem até o dia 20 de setembro. Tendo a certeza que o Patrão do Céu nos acompanha, sigamos em paz. Amém.
precursora do farol da divindade. Foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância. Boa noite, senhoras e senhores, prendas e peões, autoridades e imprensa presentes. Em continuidade à cerimônia de abertura dos Festejos Farroupilhas 2023, estendo saudações tradicionalistas a todos os presentes. Convido a patroa Leonie Koch, anfitriã do evento, para passar à frente. Convido o senhor Alfredo Vinícius Costa, representando o Conselho de Vaquianos do Grupo de Arte Nativa Cepete Araju. Convido os integrantes da patronagem Marcelo e Angelita Ravazio, Sandra Maria Freitag, Adriana Kettemann Severo, Sandra Cristina Tati, Eduardo e Laura Malman Tati, Gilmar e Marinês Portela dos Santos, Ademar e Márcia Altoni, Ângela Maria da Silva, Marcel Mício, Monique Koch e Luiz Felipe Brock. Convido o presidente do Poder Legislativo de Espumoso, senhor José Carlos Merin, para passar à frente. Convido o terceiro Piá Farroupilha do Rio Grande do Sul, Henrique Galvani. Convido as prendas e peões da 14ª Região Tradicionalista que façam parte da coluna de honra. Convido o prendado do Grupo de Arte Nativa Cepete Araju, representando as invernadas artísticas pré-mirim, mirim, juvenil e adulta. Convido a diretora de Cultura, senhora Tatiana Amarante, que neste ato representa o Poder Executivo Municipal, para que conduza a Corte de Soberanas de Espumoso, a Rainha Caroline Prato, Princesas Valentina Ávila Vissoto, Ariane Preto e a Senhorita Turismo do município de Espumoso, Emanuele da Rosa. Convido o senhor Mário Bertani, filho da homenageada, para passar à frente. Convido Camila Bertani Kirchner para passar à frente. Destaco e agradeço as presenças de secretários municipais, representantes do Poder Legislativo, diretores de escolas, imprensa e lideranças presentes neste ato. Destaco a presença de do chefe da Emater, Lauro Colli. Destaco a presença do vereador Leonardo Comim. Convido o prendado do Grupo de Arte Nativa Cepete Araju para receber as bandeiras e colocarem em posição de respeito. Para estar acompanhando a cerimônia, a solenidade de abertura das pessoas do Grupo de Arte Nativa Cepete Araju, homenagem em memória a Favareto Bertani, nesse momento, as bandeiras que saem desse grande nosso inimigo, a família tradicional, que merece sempre também, acima de tudo, essa grande homenagem que está sendo prestada pela sua criança. Convido a todos os presentes para acompanharmos o hino nacional brasileiro, com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva.
um povo herói do brado retumbante, e o sol da liberdade raios fúlgidos brilham no céu da pátria nesse instante. Se o pior essa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes, em desejo, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e gloriada, salve, salve, Brasil, no sonho imenso, raio vivo, de amor e de esperança prevalece. Sem teu famoso céu exalível, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, as velhas forte pave do colosso, e o teu futuro estrela essa grandeza, e a Rondônia, em teu Brasil és no Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse espelho, ao som do mar e à luz do céu profundo, futuras obras e o clarão da América, iluminando ao sol do novo mundo, do que a terra, mais a vida, desses olhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada e gloriada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lava nunca sentas estrelado, bendito verde louro desta flama, mas no futuro e glória no passado, presente da justiça acaba forte, terás que filho teu não pode a luta, ninguém vivente agora a própria morte. Em tantas vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Nesse momento, será executada a canção Nas Varandas da Saudade, em homenagem à família. Este mate é mais comprido e o silêncio é tão denso que até fere os ouvidos. Em um cusco enrodilhado, dormindo de olhos abertos, feito ausência presente de quem longe está por perto. Uma cadeira vazia na varanda da saudade, deixa falando sozinho pela falta da metade. Umas lembranças passando neste potreiro
frente e cercas que não atacam os devaneios da gente. E existem muitas varandas, cada qual com sua saudade. Tem muito amor sem metade, tem muita flor sem espinhos e tantos mates sozinhos nas varandas da saudade. Tem muito amor sem metade, tem muita flor sem espinhos e tantos mates sozinhos nas varandas da saudade. Na varanda da saudade, deixa falando sozinho pela falta da metade. Umas lembranças passando neste potreiro da frente e cercas que não atacam os devaneios da gente. E existem muitas varandas, cada qual com sua saudade. Tem muito amor sem metade, tem muita flor sem espinhos e tantos mates sozinhos nas varandas da saudade. Tem muito amor sem metade, tem muita flor sem espinhos e tantos mates sozinhos nas varandas da Convido o representante da Invernada Campeira para passar a chama crioula acesa junto ao túmulo de Ema Favaretto Bertani às mãos da patroa Leonie Koch. E na sequência, juntamente com a patronagem e representantes da família, fazem o acendimento da chama simbólica que permanecerá acesa até o dia 20 de setembro. Nesse momento, convido a representante da família para que faça a entrega de um mimo em homenagem à patroa Leonie Koch. Baixa um pouquinho a flores. Momento ímpar e emocionante. A Tia Latu compartilhando essa homenagem à família dela. Prático, agora estava no momento importante. Convido o senhor José Carlos Mering, presidente da Assembleia Legislativa Municipal, para fazer o uso da palavra.
Nesse momento, o pronunciamento ao nível presidente da Câmara Municipal participe mesmo dentro da jornalista também, o nosso próximo. Boa noite a todos, minha cordial saudação nesta noite memorável aqui no município Formoso. Permito começar saudando a senhora Leandro Koch, patroa dessa entidade, a toda a sua patronagem, seu prendado, a todos os cavalarianos aqui que trouxeram a chama crioula, aos familiares homenageada, a senhora Ema Bertani, na pessoa do então Mário Bertani, ex-prefeito de Formoso, a imprensa de uma forma especial, carinhosamente saudar, ao meu colega vereador Leonardo Comiga, que está presente, mas algum vereador não sei se encontra, algum ex-vereador também, permita-me saudar nesta noite. Sinto muito honrado, Leoni, em representar o Poder Legislativo Municipal do município de Formoso nessa noite, na abertura dos festejos Farroupilhas. Festejo Farroupilha em Formoso, que é sempre um símbolo de muito tradicionalismo, muita união das famílias, momento que nós precisamos muito disso hoje. O Estado do Rio Grande do Sul, vamos destacar, está transtornado, está triste, está enlutado por essas catástrofes naturais. Nós também tivemos aqui no nosso município, mas graças a Deus já foi contornado de uma forma mais rápida. Também dizer que essa entidade ela está de parabéns pela sua patronagem ao longo desses anos que vem trabalhando em prol do tradicionalismo. Que essa chama que foi acendida no túmulo da Dona Ema transmita muitos e muitos anos o tradicionalismo no nosso município, na entidade do CEPET Araju. Que sabemos que as entidades tradicionalistas, acima de tudo, fazem um trabalho social, um trabalho onde educar jovens, no momento que seus pais estão trabalhando, estão viajando nas suas atividades, aqui está as entidades tradicionalistas fazendo o seu papel de colocar o jovem no seu caminho. Então, para nós é uma honra muito grande poder estar aqui nesta noite, representando o município de Formoso, o poder público do município de Formoso. Também saudar as rainhas do município, a Tati Amarante, diretora aí de cultura, que está aqui junto com nós nessa noite, dizer que Formoso é muito feliz por estar abrindo os festivos Farroupilha nessa noite do Grupo de Artes Nativas CEPET Araju. Parabéns, Leoni, parabéns toda a sua patronagem por este início de festivo Farroupilha. Muito obrigado. Convido o senhor Mário Luiz Bertani, filho da homenageada, para fazer o uso da palavra. Quero aqui saudar a extraordinária patroa da nossa entidade, Grupo de Artes Nativas CEPET Araju, a patronagem, aos cavalarianos, aos peões que trouxeram a chama, ao José Carlos, pelas bonitas palavras. Muito obrigado, José Carlos. Tatiana, que representa o Poder Executivo Municipal, as prendas que aqui estão, aos meus familiares, aos convidados, aos que nos honram muito aqui com a sua presença. Saudar aqui, em nome do Ravazio, aqui todos aqueles que estão aí trabalhando desde ontem, preparando esta linda festa, este acontecimento importante, que trabalhem dia a dia essas pessoas para divulgar, levar adiante a nossa cultura, a nossa tradição. Que não é simplesmente a transmissão, a cultura das nossas danças importantes, a cultura da nossa gastronomia, que nós vamos saborear, mas que leva adiante para cultivar, para buscar o exemplo, como disse o José Carlos, da personalidade do gaúcho, da lealdade, da honestidade, da luta pela liberdade, da luta para buscar decidir os destinos para um futuro melhor para a nossa gente, que foi a Guerra dos Farrapos,
instalada em 20 de setembro de 1835, que nós rememoramos e comemoramos todo ano. Aqui nosso profundo agradecimento emocionado, a homenagem à minha mãe, Ema Favaretto Bertani, também agradecendo muito que o meu pai foi homenageado aqui, o meu irmão foi homenageado, e sinceramente, não mais esperava. A Leoni me ligou, olha, nós queremos conversar contigo, tem um tempo. Aí vim aqui, mas olha, tem outro compromisso, mas eu vou. Até eu pensei, olha, busco sempre uma colaboração, vamos lá ver o que a gente pode colaborar com a entidade. Mas é porque ele levou a surpresa que grata surpresa, porque as mulheres, principalmente do campo, ao longo do tempo não foram reconhecidas. Essas mulheres, que em nome delas, e retransmitindo a homenagem para elas, que a Leoni e a patronagem, creio, tiveram essa ideia de homenagear uma mulher, para valorizar a mulher do campo, a mulher trabalhadora, a mulher que gera os filhos, cria os filhos, ajuda na lavoura, faz a fazendas doméstica e muitas vezes esquecida. Então, representa isso, a homenagem à minha mãe. Uma pessoa extraordinária. A homenageada, como disse a minha mãe, é a mãe de vocês, a avó, a bisavó. Temos a honra de ser a nossa, mas eu quero compartilhar e homenagear a todas as mães, as avós, as bisavós, que têm história semelhante, cada qual com as suas peculiaridades. E a mamãe teve, mãe especial, extraordinária. Eu aqui não vou me alongar, colocar a história, que já foi lida a história da minha mãe, e também vai estar aqui, nos banners e numa publicação, que vocês podem ver algumas fases. Antes de casar, tem a homenagem, vocês vão ler aí, da sua sobrinha Lucrécia Santos. Está aí. Depois tem das netas da Maria Luísa, da Rosane, as netas também deixando uma homenagem para vocês verem como era a mãe. E ainda antes da minha mãe se ir, ela fez uma homenagem para mim. E está aí para ver o seu amor, a sua bondade. Como outras mulheres desta geração, desta época, desta luta, desta tenacidade, filhas de imigrantes que vieram da miséria, buscando um lugar para poder sustentar sua família e ter o melhor futuro para os seus descendentes, que somos nós. Se despediram do velho mundo, os imigrantes, no caso italianos, teve os alemães, portugueses e outros. Diziam, nos veremos no céu, porque sabiam que nunca mais vão se ver, porque iam para o mundo para buscar o sustento, para buscar o futuro para os seus filhos, que somos nós. E aí temos o encontro com a Revolução Farroupilha, que teve também como seu segundo maior herói, Garibaldi, que é italiano, de onde veio nossa gente, e que também está colocado aí, não vou aqui também alongar, uma relação com nossos parentes, o nosso especificamente da Itália, que fizeram a Revolução Italiana. Por sinal, dia 20 de setembro de 1870, Garibaldi, com um parente nosso, fez a unificação, a Revolução da Itália. E isto que é importante é o espírito altaneiro, o espírito da busca da liberdade e de combater as injustiças, que está faltando muito hoje. Vemos aí que o que ocasionou a Revolução Farroupilha? Altos impostos do charque. O charque era a nossa economia, porque não havia congelador para guardar a carne. Então fazia o charque, era o charque e o couro. E aí o império colocava um governante para cobrar imposto. E os impostos aumentavam.
E entrava o charque da Argentina mais barato, sem imposto. Aí pegaram em armas, porque não havia democracia, não havia voto. E foram lutar pelo interesse do Rio Grande do Sul. Aí o pessoal pergunta, outros estados, mas perderam a guerra e comemoram. Mas eu pergunto, lembro o nome de algum dos governantes que estavam aqui governando, que os farroupilas enfrentaram? Ninguém sabe quem foram. Lembro que personalidade, que homens eram, que atitude? Ninguém sabe. Eram subordinados aí para simplesmente cobrar impostos do Império e pegavam em armas. Nossos heróis. Mas comemoramos porque lutaram. Valeu muito mais ter lutado do lado certo, com as ideias certas, que isso se espalhou no Brasil inteiro. Esses homens, esses heróis, e que hoje nós comemoramos, do que ter ficado ao lado do poder. E hoje, que nós temos a democracia, que dizem que precisa ser ajustada, precisa ser melhorada, mas a democracia é a democracia, ela melhora por si. E nós, quando vemos as injustiças que ocorrem hoje, como ocorriam, nos entregamos muitos, nos calamos. Pelo contrário, que nos entregamos para algumas migalhas, na expectativa de algumas migalhas. Vemos aí, minha gente, essa catástrofe no Rio Grande do Sul, que o Poder Central oferece R$800 por família, e o presidente viaja e se hospeda em hotel, que esses R$800 é 5% de uma diária do presidente que viaja. Mas e onde está a nossa agenda? Onde estão nossas lideranças? Que ficam a esperar uma emenda parlamentar, a esperar um benefício, a esperar um cargo no governo. E o que fazem? Vemos exemplo lá, vemos esses exemplos cá. E por isso é muito importante lembrar esses heróis que deram a vida lutando por nós, que deram a vida pelas ideias para que o povo tivesse dias melhores. E hoje é importante manter acesa a chama dos ideais do nosso povo, que infelizmente nós, seus representantes, não estão honrando. Vemos agora apurados 40 e poucos bilhões de roubo, com dinheiro achado, depositado nos bancos, e o ministro do Supremo diz que não teve nada. Mas que isso foi um erro ter apurado isso. Mas, meus amigos, onde estamos? Por isso, mais do que nunca, os ideais da Revolução Farroupilha precisam levar adiante. E foram levados no Brasil inteiro reconhecidos. Porque, veja bem, quem viaja no Brasil sabe o valor que dão aos gaúchos. E passaram a ser valorizados. E não podemos deixar de esquecer, desculpe eu estender minha patroa, muito bem colocado pela nossa patronagem, o centenário da Revolução de 1923. O que foi a Revolução de 23? Porque se nós conseguimos, na Revolução Farroupilha, perdemos, mas conseguimos conquistar o direito de colocar impostos no charque que vinha da Argentina, mas principalmente o direito de nós nomear os governantes. Primeiro Estado do Brasil, com a Revolução Farroupilha, que obteve, assinado pelo, na época, Barão de Caxias, ou depois Duque de Caxias, representando o Império, representando o Imperador, de que o Rio Grande do Sul ia escolher ele
os seus governantes. Essa grande conquista. Perdemos, mas o fato de ter lutado, a forma e as ideias da luta é que até hoje enaltece essa gente. Então muita gente diz, o negócio é ganhar. Aí olha uma pesquisa, vê o cara, não, eu quero ir com quem ganhou, eu quero estar junto ganhou, pensando em ter um benefício, pensando, onde andamos, nós temos que estar com quem tem a melhor ideia. Temos que abraçar as melhores ideias. E na Revolução de 23, embora os revoltosos maragatos não venceram, mas o acordo de Pedras Altas, em dezembro de 23, no castelo de Pedras Altas, com Assis Brasil, acertaram que terminou a continuismo. Porque se no primeiro momento da Revolução Farroupilha nós conquistamos o direito de escolher, depois escolhemos um e ele ficava sempre manipulando a eleição, como acontece hoje, manipulando, enganando, e aí fizeram a Revolução. E aí acertaram que era o último mandato do Borges de Medeiros. E quem assumiu depois? Veja a importância que teve para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil nessa luta. Acertaram que depois ia assumir Getúlio Vargas, que fez um extraordinário governo do Rio Grande do Sul, e em 2 anos foi conduzido à presidência da República e ficou 15 anos no poder. E de 30, veja bem o resultado da Revolução e dessa luta dos gaúchos. Ficaram conhecidos e enaltecidos no Brasil inteiro. Tanto é que de 30 a 45 foi Getúlio mais 5 anos, João Goulart, 2 mandatos João Goulart, depois João Goulart presidente, e de todos os presidentes da chamada Revolução, que deu o golpe em 64, apenas um não era gaúcho, e o Figueiredo não nasceu no Rio Grande gaúcho. Então, veja bem a importância histórica dessa luta e a importância de manter vivo os ideais disso que o nosso CEPE faz, de mostrar os ideais gaúchos. Veja bem essa luta, o que promoveu o Brasil, o Rio Grande do Sul, os líderes do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro. E se vocês vão lembrar, depois disso, foi aqui do Rio Grande do Sul que saiu a luta pelas eleições diretas e restabelecendo a democracia. Só que, infelizmente, hoje temos que dizer que o oportunismo, e até temos que falar claro, a corrupção, temos praticamente uma cleptocracia, quer dizer, o roubo está livre, aqueles que tentaram punir estão sendo punidos, e mais do que nunca, os ideais revolucionários precisam ser cultivados, praticados aqui e lá. Bem, convido a patroa Leonie Koch para fazer a entrega de mimos aos familiares Mário e Camila, em reconhecimento e gratidão ao aceite da nossa homenagem. Olha para cá, Leandro. Olha aqui agora, nossa. Estamos acompanhando pelo Facebook pela Rádio Coletária 91.5, solenidade de abertura lá. O grupo de arte nativa CEPE Araju presta homenagem póstuma a Irmã Favaretto Bertello, por seu exemplo de mãe e avó, sua sensibilidade, espírito humanitário, seguidos por sua família e que se refletem propositivamente na comunidade esmosense. Muito obrigado. A mãe representa a paz. Ela representa a paz, porque tudo que vocês vão ver aí, que não vou explicar, e a paz
conquistada na Revolução de 23, que é motivo aqui de comemoração nesse ano, também está explicada pela mãe, porque a mãe era de paz e a paz trouxe o futuro melhor para as relações políticas do Rio Grande do Sul e graças a isso conquistamos o Brasil. Convido a patroa Leonie Koch para que faça o uso da palavra e declare oficialmente abertos os festejos Farroupilhas do Grupo de Arte Nativa Cepete Araju 2023. Portanto, patroa do Grupo de Arte Nativa Cepete Araju fazendo o seu pronunciamento e a solenidade de abertura da Semana Farroupilha. Meus cumprimentos a todos os presentes. Hoje é um dia iluminado, especialmente o nosso final de tarde. Nós tivemos uma semana de chuva batendo todas as noites, de luto, de tragédias, e nós, como entidade, estamos engajados no SOS Enchente. Temos uma caixa coletora de material de limpeza, higiene, brinquedos, remédios, medicamentos e coisas que possam servir à população mais atingida. Mas o movimento não para. Nós estamos aqui para celebrar os festejos Farroupilhas de 2023 com o tema do centenário da Revolução de 1923, já muito explicada aqui pelo nosso querido associado ativo Mário Bertani. E quem conhecia os lenços vermelhos e brancos naquele tempo, sabia com quem estava lidando. Diga qual lenço você usa, que direi quem é. Ao menos há 100 anos atrás. Os chimangos e maragatos se enfrentaram e de todas os embates nós tiramos por lição a união do povo gaúcho. Nós estamos há 37 anos enquanto entidade tradicionalista cultivando, honrando o orgulho gaúcho que nesta semana, neste mês, se enaltece em todo o nosso estado, em todo o Brasil, em todo o mundo. Porque o movimento tradicionalista gaúcho é o maior movimento organizado fora de sede do mundo. Não temos notícia de outra manifestação cultural e tradicional quanto o movimento tradicionalista gaúcho. Temos em nossa entidade há 37 anos a parceria, o apoio da família Bertani para a explicação desta homenagem. A primeira biriva, o primeiro galpão onde o grupo dançava era da família Bertani. Foi cedido graciosamente pela família Bertani. Os primeiros pilares da obra que estava erguida e até 2009 foram doados pela família Bertani, que também sempre contribuiu anonimamente com a entidade. Tanto é assim que no momento de nós convidarmos para a homenagem, o Mário pensou que nós íamos pedir mais alguns tijolos. Então, nós estamos aqui hoje para reverendar também a figura da mulher, a pessoa da tolerância, dos valores humanitários, dos valores da tolerância, da família, da aceitação, principalmente. Nós, em nossa entidade, temos no fundo do coração um sentimento de gratidão. Sabemos cultivar a gratidão. Quero aqui destacar as presenças do nosso presidente do Poder Legislativo, José Mering, da nossa querida diretora de Cultura, Tatiana, que contribuiu e sempre contribui com a nossa entidade na decoração, nas ideias, nas conversas que temos também para embelezar este galpão, que é ponto turístico na epopeia Farroupilha, a única entidade tradicionalista com este status, reconhecida pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, porque preserva do chão ao telhado a arquitetura tradicional. Agradecer a presença da rainha, das princesas e da senhorita turismo que enaltecem a nossa noite aqui, das nossas lideranças, vereadores e convidados que abraçaram mais uma vez a nossa programação da semana dos festejos Farroupilhas. Nós teremos mais de uma semana, são 12 dias
de movimentação tradicionalista, social, artística e cultural em nossa entidade, refletida em toda a comunidade espumosense regional. Nós queremos também agradecer os serviços públicos de qualidade que foram prestados aqui. A nossa casa está caminhando no rumo certo, está com várias melhorias, graças também ao apoio incondicional dos servidores públicos que nos atendem. Talvez seja essa gestão a que mais telefonou para a prefeitura, a que mais pediu ajuda para a prestação de serviços, porque nós olhamos como gestão o todo, né? A prioridade nossa são todos. A prioridade desta gestão, de todas as gestões a qual eu encabecei, é do pré-mirim ao adulto, da cozinha, a churrasqueira, a copa, todos, ao caseiro, que merece um lugar de conforto e digno para cuidar deste patrimônio que é de todos. O CEPET Araju é uma comunidade, uma entidade da comunidade. E este entendimento eu creio que a sociedade espumosense tenha. Muito obrigado aos cavalarianos, prendas, peões, representantes da 14ª, a minha patronagem que nunca arredou o pé, que está aqui, e nós não temos mágica, aqui não tem mágica. O que é feito é por nós, somos nós por nós. O que vocês vão ver arrumadinho e com carinho realizado para esperar a todos na Semana Farroupilha, nos festejos, são feitos por nós. Muito obrigado a todos, muito obrigado Espumoso, muito obrigado à família homenageada. A dona Ema nos iluminou, trouxe o sol no final de tarde, na emocionante música cantada pela Lara, nossa prenda, onde é que está a Lara? Lá no cemitério, e pelas prendinhas. Aqui nós temos os artistas, temos os cantores, os declamadores, os chuleadores, os dançarinos que lotam as invernadas de domingo a domingo. Sejam todos bem-vindos e declaro abertos os festejos Farroupilhas de 2023. Convido a todos para acompanharmos o hino rio-grandense, com letra de Francisco Pinto da Fontoura, executado por integrantes das Invernadas Artísticas. Agradeço a todas as autoridades pela presença e convido para que participem dos eventos dos festejos Farroupilhas de 2023, que se estendem até o dia 20 de setembro, Dia do Gaúcho. Da liberdade, mostremos valor, constância nessa ímpia e justa guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta pra ser livre, ser forte, aguerrido.
modelo a toda a terra, dê modelo a toda a terra, sirvam nossas façanhas, dê modelo a toda a terra. Vamos aplaudir os artistas? Tironeando a venta dos tauras, relincho de baguais, faíscas ao vento, o brado terronho do punho farrapo, bate cascos medonho ao relento, peleando em favor da pampa, a pilcha sovada em tiras, marcando fronteira pro lealdade. Livrando os trastes da campa, na ventania rusguenta, branchando a daga, gritos de liberdade. Vento, cavalo, peão, marcas de cascos no chão, fronteiras em marcação. Assusta os cavalos, escuto o tropel dos centauros posteiros, almas charruas cavalgam coxilhas, guardando as fronteiras do sul brasileiro, peleando em favor da pampa, a pilcha sovada em tiras, marcando fronteiras pro lealdade. Livrando os trastes da campa, na ventania rusguenta, branchando a daga, gritos de liberdade. Vento, cavalo, peão, marcas de cascos no chão, fronteiras em marcação. Então, hoje, 9 de setembro de 2023, estamos aqui em Espumoso, pois a nona, Ema Bertani, recebeu homenagens póstumas referente à Semana Farroupilha, e essa homenagem nos deixou muito honrada e feliz. A nona sempre foi uma pessoa maravilhosa, desculpa. Compartilhamos muitos momentos bons e ruins, né? Como toda família, né, tem. Mas a nona nos deixou um legado de mulher forte, batalhadora, e lutar sempre pelos nossos ideais e ter sempre esperança e muita fé. Ela era muito religiosa e com a descoberta da doença da Maria Luísa, isso chegou a aflorar mais ainda na nossa família, a nossa devoção, a nossa fé em busca da cura da nossa filha, e sempre nos inspirando, né, na nona para enfrentar as dificuldades. Então, assim, onde ela está, ela deve estar feliz pelo filho, pela nora, pelos netos e bisnetos que ela deixou aqui, né? Referência de mulher batalhadora e guerreira. Uma noite especial e homenagem
póstuma à minha avó, a Emma Favaretto Bertani, quem sempre contribuiu, incentivou, né, o cultivo das tradições, em especial agora na semana que a gente comemora aí a Revolução de 23 e com isso os valores que são passados de geração a geração, que é a liberdade, a honestidade, a hombridade, né, que devem ser enaltecidos nessa semana de celebração. Esse momento para nós, para a família Bertani, né, da nona Emma, como a gente conheceu ela, é muito emocionante, porque a convivência que nós tivemos com ela foi uma convivência assim, desde que ela chegou com o nono ali, ela chegou assim, uma convivência que fosse uma pessoa já pertencente à família, né? Ela acolheu todos os familiares do nono numa maravilha. Era uma beleza como ela era aconchegante, né? As guloseimas que ela fazia, sempre bolachinha e tudo, então ela sempre tinha para oferecer para a gente. Então tu ia lá e tu sempre tinha tudo, então a gente passava a tarde toda lá e correndo, ia com o nono, e ela era assim muito maravilhosa. E quando foi morar em Esfumoso também continuou do mesmo jeito também, que a gente teve contato lá e voltou. E a convivência com o Mário, que a gente conviveu com o Mário o tempo todo como se fosse irmão também, né? Então a nossa convivência foi muito grande. Então nós era assim como uma neta filha, sabe? Ali a gente se criou. Então a nossa convivência assim, esse amor familiar, esse carinho familiar, ele continua porque ela nos representa bastante, porque eu pessoalmente assim convivi mais com ela do que com a outra minha avó real, a mãe do meu pai, porque quando ela faleceu eu tinha acho que uns 5, 6 anos, né? Então são poucas lembranças dela. Então ela realmente foi uma pessoa assim que participou da nossa família como se fosse de verdade, né? De sangue próprio, né? Quero agradecer profundamente por essa homenagem, tá? Estamos emocionados aqui com esse ato do Grupo de Artes Nativas CEPET Araju, né? Essa valorosa e importante entidade da nossa cidade, pela homenagem à minha mãe. Isso não esperava, o meu pai já foi homenageado, o meu irmão já foi homenageado, e importante é que essa é uma homenagem à mulher, né? Essa que é a questão, a minha mãe, tá? Então nós já fizemos o nosso pronunciamento, colocamos as questões lá. Nós queremos nesse momento agradecer e mostrar a importância, né, de que, nesse caso de ter homenageado a mulher, e de que as ideias, os ideais revolucionários farroupilhas, né, precisam hoje mais do que nunca estar presente, né, e importante a entidade que cultiva esses ideais, que leva adiante para as futuras gerações saberem o que foi uma luta, o que foi a nossa história, de onde nós viemos e como devemos nos proceder nesse mundo que nós temos aí da vigaíce política, né, que assola o nosso país em todos os recantos. A nona ela faleceu quando a gente era muito novo, eu tinha 9 anos, o Marinho tinha 11, e foi um momento muito difícil para gente como criança, né? Porque uma hora a gente estava lá comemorando com ela o meu aniversário, que tinha sido 23 dias antes da morte dela, e ela estava lá, estava presente, e depois já deu todos os problemas no hospital, e ela infelizmente veio a falecer por causa de uma infecção, né, por causa da bactéria. Enfim, foi muito pesado, porque foi um choque muito grande. Eu lembro que foi a primeira vez que eu experienciei a morte, e a gente não sabe muito bem como reagir quando a gente é menor. E o que resta é saudades. Eu lembro que ela sempre ia e comprava suspiro de vários sabores ali na Cotriel, e a gente sempre chegava e eu quero rosa, quero verde, branco. Ela sempre mimou muito a gente sempre foi muito apegado nela. A gente nunca acredita que vai acontecer com a gente quando um parente nosso está no hospital no estado como ela estava. Nunca pensa que vai se curar e vai voltar pra gente, mas não foi o caso, foi uma surpresa. Eu lembro que eu estava com a minha mãe, eu fui acordado para me avisarem disso. Foi um momento muito triste, sim, mas
Eu fiquei muito feliz com a homenagem que teve hoje. Eu fiquei muito feliz por ela, não em nenhum momento, tirando as flores que eu entreguei no túmulo, em nenhum momento eu me senti triste pela morte dela, mas sim feliz por saber que toda a cidade parece amar ela tanto quanto a gente amava. Foi incrível. É muito bonito pra gente ver a importância que ela teve pra cidade, porque pra gente ela foi uma pessoa muito importante. E novamente a gente não tinha ideia da proporção que ela tinha como pessoa aqui na cidade. Então foi muito bonito, muito bonito. E é sem palavras para descrever o que aconteceu aqui hoje. Tudo, desde lá, quando a gente acendeu a chama, até aqui, onde o meu pai discursou, foi um discurso lindo, onde ele obviamente falou muito, muito mais, porque ele ama falar, né? Mas foi muito bonito e a gente agradece muito a cidade, agradece muito ao pessoal aqui presente. Eu tenho certeza que ela está muito feliz vendo tudo que vocês fizeram para ela lá de cima, assim como eu e a minha família estamos. Nossa segunda prenda, Monique, e da coordenadora. Saudação aos cavalarianos, a todos que organizam e fazem do CEPER essa extraordinária entidade, da mais alta importância para Espumoso, para a cultura, para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que participam, aqueles todos que trabalham anonimamente para a grandeza dessa entidade. Não é apenas o cultuar da tradição, de nós vermos belas danças, de nós termos extraordinário exemplo da gastronomia nos almoços e jantares que aqui temos feito. Eu vou fazer uma observação aqui, até eu conversava com a Jamila essa semana, nós fomos num jantar em Porto Alegre, uma homenagem também, muito mais ruim, e pagamos R$95. Então, pessoal, alguém pode até achar que mas nós comemos bem, cultivamos a tradição e colaboramos com a entidade. Mas o mais importante são os valores que transmitem, a começar pelo exemplo de 20 de setembro. Quando eu falo em valores e homenagem à minha mãe, eu não vou fazer o histórico nem as referências, porque a gente fez uma publicação para até a gente não precisar se estender muito aqui da publicação para ver as questões da minha mãe. Se você vê 3 mensagens, 4, vê no início da vida dela a mensagem da sobrinha Lucrécia, que não pôde vir porque se acidentou. Quando ela casou, já recebeu 36 netos, muitos já com família, e 2 netas fazem uma mensagem para ela também, que está aí, e no fim da vida, eu cuidando dela, um dia ela me dá uma mensagem e um presente que eu coloquei aí, para ver a minha mãe. Então, e o agradecimento pela homenagem, mas principalmente por uma entidade desse nível, desta qualidade, desta referência, estar homenageando minha mãe. Eu não sei como é que descobri, mas esses valores da dignidade, da luta pela liberdade, da honestidade, da palavra, de ser correto, de ter respeito com os outros, mas também com firmeza defender o que é certo, seja contra esse ou contra aquele, como os gaúchos fizeram no dia 20 de setembro, quando implantaram aqui, iniciaram a Revolução Farroupilha, que depois transformou-se em guerra, porque o início é a revolução, é um movimento interno contra o Império, porque nomeava as pessoas, nós não tínhamos direito de escolher, e porque o Império botou impostos altíssimos no nosso produto, que era o charque e o couro, enquanto entrava produto da Argentina e nós não vendíamos e estávamos empobrecendo. E tiveram a coragem, a dignidade, a altivez de iniciar uma revolução que depois transformou-se em guerra, porque quando o Neto declarou a independência e a república, passou uma guerra de um país contra o outro. Até perdemos a guerra, mas
O nosso valor, a conquista fez com que passássemos a escolher os dirigentes aqui e passaram também a cobrar imposto da Argentina. Quer dizer, nós não fizemos, os gaúchos não fizeram o que muitos fazem aí, simplesmente se adere que está no poder, está indo bem ou está indo mal, mas vamos ter uma vantagem. Não, os líderes são autênticos. É contra o império, mas nós vamos enfrentar. E não havia voto, e o enfrentamento foi em armas. E nesta questão dos valores, eu estava lembrando, quando conversava com o pessoal sobre a fundação da cooperativa, os valores do meu pai e da minha mãe. Vou contar aqui rapidamente, que chegou aqui representando o governo, o presidente Juscelino Kubitschek, um senhor chamado José Smith Brás, que inclusive eu conheci muitos anos depois, faleceu nos anos 90. E aí, quando foram fazer a cooperativa, foram formar o conselho fiscal. Aí um cara lá falou, que ia ser associado: olha, conselheiro fiscal, bota o João Bertani e a família, que é o homem mais honesto que tem aí, que era o meu pai. E a minha mãe era ao lado dele. Isso nos orgulha muito. Aí colocaram o Armídio. O meu pai tinha apenas 30 dias de escola, de uma escola ainda lá nas colônias velhas, que a Itália mandou um professor lá que estava abandonado. E aí, irmão não podia ser 2 irmãos de conselho fiscal, botaram o meu cunhado, Tranquilo Lanner. Então, esses valores são transmitidos. Eu faço referência porque valores iguais é que entidades como o CEPE transmite àqueles que participam. Por isso a importância disso. Depois teve a Revolução de 1923, também é referência nestes festejos. E se nós tínhamos conquistado o direito de escolher pela Revolução Farroupilha, aí aqueles que estavam no poder ficavam sempre, roubavam a eleição e tal, e aí fizeram a Revolução de 23 contra o continuismo e ganharam o direito de escolher o próximo. E escolheram Getúlio Vargas, que transformou o Brasil, que foi presidente do Rio Grande do Sul, que se chamava presidente na época, e em seguida fez a Revolução de 30 e foi presidente do Brasil, para ver a importância desses movimentos. Os que perderam acabaram ganhando e fazendo o futuro melhor para todos nós. E esse é cultivado, que é mostrado aos nossos dirigentes, e que hoje está faltando muito. Está faltando muito do que está acontecendo aí. Está faltando o espírito gaúcho de liberdade, de enfrentar as injustiças, de ter coragem e não se vender e se aderir, como estão fazendo ao poder praticamente todos. Mais do que nunca, esses ideais precisam ser referenciados, precisam ser cultivados. E meus parabéns e obrigado mais uma vez por tudo. Tia Ema foi a fadinha da minha infância. Nas famílias numerosas, sempre uma das crianças era costume ficar alguns tempos na casa dos avós, dos tios, dos parentes. E na Nona Arnilda, então, eu tinha 5, 6 anos, eu acho que fiquei mais de ano lá. E a tia Ema também, com todo o seu amor maternal, ela estava solteira já, quase 30 anos, né? Então, eu era uma criança carente e ela era uma mãe carente também. Então, ela deu todo o amor maternal da vida dela para mim, muito antes de ser mãe do Mário e da Lúcia. Então, porque na minha família, a minha mãe, 14 filhos, sempre tinha um bebê de colo e outro engatinhando, caminhando. Não dava tempo para dar atenções especiais para cada criança, não tinha como, né? A minha família era maravilhosa, mas eles não tinham, os pais não tinham tempo para gente, né? Era muita gente, um era cuidando do outro e assim a gente ia vivendo. Mas a tia Ema fazia todos os mimos. A tia Ema deitava comigo, segurava na minha mão, me cobria, e aí ela ficava rezando até eu dormir. Aquela vozinha dela rezando eu escuto até hoje. Até hoje, aquelas orações, Santo Anjo, Ave Maria, e ela rezava e repetia até que eu dormisse. De manhã, enquanto ela me vestia,
imagina, ela me vestia, ela me trazia mamadeira na cama, com leite com mel, e ela me vestia, imagina. E enquanto me vestia, ela rezava e já pedia as bênçãos para aquele dia e tudo mais. Eu ouço até hoje a voz da tia Ema me tirando da cama, me vestindo e pedindo as bênçãos de Nossa Senhora, dos anjos, do anjo da guarda. Era uma coisa tão maravilhosa. E ela fazia todos os mimos, todos os mimos. Imagina que eu ia ter mamadeira na minha casa, se tinha 3, 4 nenéns abaixo de mim, né? Mas a tia Ema fazia mamadeira de leite com mel. Era tudo que eu queria na vida, né? Ah, meu Deus. Então, ela ia para Não Me Toque, levar os produtos da colônia para vender, ovos e... Eu não lembro mais, enfim, os produtos coloniais que faziam ali, né, geleias e tudo mais que ela fazia, levava lá nos Augustin para vender. E aí ela comprava as coisas que precisava para casa. Mas ela sempre dava um jeito de sobrar algum dinheirinho para comprar uns mimos para mim. E eu lembro que uma das coisas que eu mais amei foi as fitas de seda para o meu cabelo. Lindas fitas de seda, eu queria tanto, as minhas primas tinham, eu não tinha, todas as meninas da minha idade tinham umas fitas lindas, eu não tinha fita nenhuma. E a tia Ema trouxe as fitas de seda, ó festa. Outra vez ela me levou de aranha junto com ela, e Não Me Toque, e me comprou um sapatinho preto com topinho. Ai, aquele sapatinho era tudo de bom, né? Meu Deus. Aí... Como ela rezava muito comigo e ela conversava muito comigo, muito, ela conversava muito, ela tinha muito afeto, sabe? Aí no dia que o bispo veio fazer a crisma em Colônia Saudades, ela me botou em cima da mesa, sem me avisar, sem nada, e simplesmente disse, canta Mãezinha do Céu pro bispo. E eu, nossa, eu tive um choque, né? Aí ela disse, canta, você sabe cantar. Aí puxei todo o fôlego que eu tinha na minha voz e cantei a todo pulmão. Mãezinha do Céu para o bispo. O pessoal que estava almoçando, todo mundo parou para ver aquela criança cantando, né? E eu cantava, uma atrás da outra, cantava Mãezinha do Céu, depois repetia, cantava de novo, até que me mandaram parar. Mas ela fazia isso. Porque o que a tia Ema me pedisse para fazer, eu fazia, porque eu sabia que a tia Ema só me pedia coisas que ela sabia que eu podia fazer. E para cada desencanto que a gente tinha, ou tristeza, ela sempre tinha uma palavra de consolo. Eu lembro que uma ocasião, uma enchente levou os patinhos que nadavam na sanga na frente da casa da nona. Eu adorava os patinhos. Eram maravilhosos os patinhos. E a enchente levou, e eu chorava, e queria que os patinhos voltassem, os patinhos não voltaram mais. Aí a tia me levou lá no ninho da pata e disse, olha, esses ovos, vai nascer patinhos aqui. E os patinhos que vão nascer daqui vão ser muito mais bonitos do que aqueles que se foram. Então, assim, ela sempre tinha uma maneira, ela sempre achava um jeito de consolar as pessoas. E eu percebia que ela fazia isso com as outras pessoas também, né? Claro que comigo ela tinha um carinho especial, um afeto especial, né? Mas ela fazia isso com todas as pessoas. Ela sempre achava uma palavra positiva, um jeito, uma saída de dizer, não é tão ruim assim, se não dá por esse caminho, vai por aquele e tal, né? E ela com aquele sorriso dela, aquele jeitinho dela, né? Ela conseguia sempre acalmar os corações das pessoas aflitas. Então, ela foi assim o meu tudo. Ela foi a minha mãezinha, a minha fadinha, a minha maravilhosa, maravilhosa mãezinha afetiva da minha infância. E quando eu fiz 7 anos, eu nem lembrava que estava de aniversário, porque eu nunca ganhei presente de aniversário, era tanta gente da minha família, né? Toda hora tinha um de aniversário. E naquele dia, a tia Ema me tirou da cama e ela disse, vai ter uma surpresa para você lá na cozinha. E aí, quando nós chegamos na sala de jantar, tinha um bolo azul
em cima daquela mesa grande de jantar, uma mesa comprida, ladeada de 2 bancos grandes, compridos também. E aquele bolo azul, assim, que está até hoje na minha memória. Aquele bolo maravilhoso. A tia Ema disse, olha, fiz um bolo para você para o teu aniversário. Aquilo para mim foi assim, como se ela tivesse me dado o mundo, né? Uma coisa extraordinária, extraordinária. Eu nem lembrava que estava de aniversário. E aí, de tarde, ela chamou convidados, né? Ela chamou a tia Amélia, que era minha madrinha, ela chamou minhas primas, né? As Favareto, a Ione, a Marlene e a Noêmia, e elas eram lindas. Nossa, as minhas primas eram muito lindas. O povo parava para ver quando elas passavam, né? E eu era magrelinha, feinha, sem graça. Mas era para mim que a tia Ima dava o maior afeto e elas tinham um certo ciúme disso, né? Principalmente a Ione, porque a Ione era exatamente da minha idade, então a gente fazia as coisas tudo junto, eu e a Ione. E elas vieram também. Então veio tia Amélia, que era minha madrinha, vieram as minhas primas, a Ione e a Marlene e a Noêmia. As da tia Rosa também, parece que ela chamou também, mas morava em São João do Gramado, era muito longe, não vieram. E mais umas vizinhas, as vizinhas só falavam em alemão, as meninas não falavam em português. E eu era de origem italiana lá, só tinha nós de italiano, né, a nona e a gente. Mas a gente se entendia tão bem que nem dava para perceber que a gente falava línguas diferentes. Então, foi assim, a maior festa de aniversário, o maior presente. E a tia Amélia me deu uma boneca de vestido azul, uma boneca de porcelana com vestido azul. Parece que foi o aniversário do azul, meus 7 anos. Então, foi uma coisa assim, né, inesquecível, né? A tia Ema é uma coisa assim que ela permanece viva para mim. Eu não fui no velório dela, no enterro no cemitério, não, nunca, porque para mim ela está viva, ela vive em mim. Mas o dia mais triste da minha infância foi o dia, porque eles falavam lá, os adultos, entre eles, que a tia Ema ia casar, e não sei o que, tinha achado lá um viúvo que queria casar com ela, e foi até o meu pai que foi lá arranjar o casamento, conheceu o tal do moço esse e tudo mais, né? O seu João Bertani de Espumoso. Mas até que falavam, era parole, 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 né? Mas naquela linda manhã de sol, que teve um festivo café da manhã, com todas as delícias, aqueles doces maravilhosos que a tia Ima passou a semana toda fazendo, e a nona Armilda também. E as vizinhas vieram, e o pessoal veio, todo mundo, né, e tudo. Aí, terminado o café, a tia Ema foi pro quarto com as amigas dela. E saiu de lá vestida de noiva. Linda, linda, linda. Era um vestido de tafetá branco. Eu me lembro, assim, de cada brilho que dava no sol aquele tafetá. Era uma coisa extraordinária de ver, parecia... Nossa Senhora, para mim era uma aparição de Maria. Era uma aparição de Maria. A tia Ema lindíssima, lindíssima, com aquele sorriso dela e aquele vestido de noiva. Mas aí chegou a hora da partida, né? E aí ela despediu de todo mundo, depois ela se abaixou e despediu de mim também. E ela segurava o choro e eu segurava o choro. Meu Deus, quando ela subiu na aranha e abriu o portão daquele potreiro, daquela estradinha que tinha no potreiro, a aranha foi indo. A tia Ema virou para trás, me abanou com o lenço branco dela. E aí ela secava as lágrimas e ela disse, eu venho te visitar, eu venho te visitar. Quando a aranha sumiu numa curva daquela estrada, eu sabia naquele momento, eu soube que nunca mais eu teria a tia Ema como eu tive. Nunca mais. Então eu me desesperei, eu fiquei agarrada naquele portão até, sei lá, desmaiar ou de tanto chorar. Acho que desmaiei, não sei, né? Eu sei que a nona Arnilda me levou para dentro e
e lavou meu rosto e me deu uma madeira, me deitou num pelego que tinha lá na cozinha. E depois eu acho que dormi, porque eu estava num cansaço, né, sei lá. E para mim, aí acabou a minha primeira infância. Aí foi o dia do fim, né? O dia do casamento da tia Ema. Ela saiu feliz da vida porque ela ia casar, né? E ela estava muito linda. Ela estava deslumbrante. E eu tenho aquela imagem dela até hoje. Eu pensei, eu vou ficar para sempre com essa imagem da tia Ema, vestida de noiva. Porque nunca mais eu vou ter a tia Ema só para mim, como eu tive até agora. E nunca mais tive mesmo, né? Aí foi embora, né? Aí voltei para casa da minha família, porque eu precisava ir para a escola. Eu tinha feito 7 anos, tinha que entrar na escola, né? Então, em casa, claro que em casa era a mesma situação de sempre, aquele mundaréu de gente, né? Cada um se virando por conta própria. Fui para a escola, eu ia bem na escola, eu não tinha problema de aprendizado e tudo mais, né? Mas a tia Ema tinha percebido que eu tinha problema de visão, né? Então, ela me levou a um especialista e ele me disse que eu precisava usar óculos. Ora, naquela época, uma criança usando óculos era uma coisa muito fora do comum, porque eram só os velhos que usavam óculos. Os que podiam comprar ainda, né? Que a maioria nem podia comprar. Então, a tia Ema comunicou aos meus pais, olha, vocês têm que levar no especialista, ela vai ter que usar óculos, bababá. Aí meu pai me levou no Dr. Felipe, em Passo Fundo, que era, na época, muito conceituado, e ele receitou óculos, né? E aí, choveu muito e não tinha ônibus para voltar para casa, a gente morava em Colorado, no interior ainda, na Vista Alegre. Não tinha ônibus, não tinha condução, não tinha nada. E o meu pai, como era muito aventureiro, ele pegou um ônibus que foi lá para casa do meu tio, em Getúlio Vargas, na Vila Ipiranga. Só que o ônibus ia até um determinado trecho e depois não ia mais. Aí a gente teve que ir a pé, abaixo de chuva, trovoada e tormenta, se molhando totalmente, e eu com óculos novos, né, dentro da sacola, uma mala, sei lá o que a gente tinha, acho que era uma mala de garupa, eu não lembro mais, e eu só pensava, meu Deus, eu de óculos, eu ganhei óculos hoje, e agora a chuva, eu pensava que a chuva ia tirar a lente dos óculos, que eu não ia mais enxergar, né, então cheguei lá no Tio Límpio, e aí eu sei que a gente chegou molhado que nem um pinto, aí deram um banho, deram roupa seca pra gente, tudo mais, e no dia seguinte, então, fui colocar os óculos. E pela primeira vez na vida, eu vi o mundo colorido. Eu vi as árvores definidas, as folhas definidas, as janelas, as pessoas definidas, os rostos definidos. Para mim, aquilo foi uma coisa tão surpreendente, tão extraordinária, que não sei, não dá para explicar para quem nunca teve problema de visão. E eu tinha uma miopia em altíssimo grau. Para uma criança de 6 anos, eu já estava com 7, 8 graus, alguma coisa assim. E agora, na idade adulta, estava com 33 graus. Mais do que isso, não dava para fazer a lente, porque não tinha como, né? Então, é isso. Então foi a tia Ema também, né, que percebeu o meu problema de visão, aquela coisa toda, ninguém tinha percebido, e me chamavam de burra, todo mundo me chamava de burra, porque ela não enxerga, ela é burra, ela não enxerga, né, os meus irmãos, os meus amigos, as minhas amigas, as pessoas que conviviam comigo, afinal, né, não era por maldade, não, mas ela não enxerga, não, olha ali na frente, ela não enxerga, é burra, né, e não era burrice, era porque eu não enxergava mesmo, então... Né? Então a tia Ema teve essa sensibilidade também de perceber que eu não enxergava, né? E me levar no oftalmologista pela primeira vez, aquela coisa toda. É isso, então a tia Ema para mim não é saudade, a tia Ema para mim é presença, a tia Ema é brilhante. E aí um dia eu estava em casa e a minha mãe me mostrou uma foto de um bebê gorduchinho, bonitinho, gorduchinho, e ela toda faceira, ela disse, olha, esse aqui é o nenê da tia Ema. Meu Deus! Eu levei um choque. Eu queria pegar aquela foto, pisotear, rasgar, queimar, sei lá o quê, entendeu? Eu não queria nunca mais ver aquela foto, aquele bebê da tia Ema. Porque, meu Deus, eu perdi a tia Ema e agora eu perdi também o afeto maternal da tia Ema.
Nunca mais. Esse bebê roubou tudo de mim. Eu odiei aquele bebê por toda a minha vida. Olha só que bobagem, né? Uma criança tem esse tipo de atitude e vai lá. Mas por toda a minha vida, eu fiquei com raiva daquele bebê, que eu nem conhecia, né? Eu nem conhecia. E esse bebê se tornou homem. E esse bebê é o Mário Bertani, Mário João Bertani. E ele me procurou muitas vezes quando eu trabalhava na Assembleia, e eu nunca quis papo com ele. Eu não quero saber dele, né? Mas ele achava que era por causa de política, de partidos diferentes, as bobajarada aí, bem capaz que eu ia, né? Não ia dar um abraço num parente por causa de política. Eu não sou disso, não. Então, ele achava que era isso e também se afastou, porque vá, que ela não quer e tal, né? Mas aí um dia, não sei como lá, enfim, o Mário nunca deixou de me procurar, ele nunca desistiu de mim, incrível, e eu maltratava ele, e ele nunca desistiu de mim. Aí, contei para ele essa história. E vocês sabem que foi um alívio ter contado, porque aí é como que se eu tivesse aberto meu coração, a minha alma, eu me libertei daquilo, né? Tirei aquela pedra de cima de mim. E passei a gostar dele como ele é, né? Porque o Mário herdou muita coisa da tia Ema, muita afetividade, ele tem muito amor, meu Deus do céu, ele é muito amoroso com a família, ele foi muito amoroso com a tia Ema, ele cuidou muito bem da mãe dele, muito, muito bem. Essa homenagem que foi feita agora pelo Cepete Araju, no túmulo da tia Ema, acender a chama lá no túmulo dela, que coisa maravilhosa. E ele preparou toda uma homenagem em torno disso. Qual é o filho que faz isso? Qual é o filho que para todo o seu trabalho para fazer isso para a mãe que já morreu há, sei lá, 5, 6 anos, eu não me lembro mais a data que ela morreu, porque eu não quero lembrar que ela morreu, né? Quero lembrar dela viva sempre. Então, eu não pude ir, lamentavelmente, porque eu sofri um acidente e não pude ir. Mas eu não sei se eu teria ido no cemitério, porque para mim o lugar da tia Ema é o lugar da vida, né? Não é o lugar da morte. Para mim ela é um anjo, ela é uma santa, né? Que bom que fizeram essa homenagem para ela. Tia Ema, eu te amo eternamente, para sempre. Mário, parabéns. Parabéns por toda essa homenagem que você fez ali, você com os teus meio-irmãos e os teus parentes todos. Foi uma coisa muito, muito, muito linda. E a Cepete Araju, parabéns, parabéns. A Leone, parabéns a todos, que realmente escolheram uma mulher que representa tudo. Eu acho que a tia Ema, eu nem posso falar, né? Porque eu sou suspeita em falar, mas ela representa tudo que há de bom numa mulher. Eu sempre comparo ela com Maria, né? Com a mãe de Jesus. Sempre. Principalmente desde o dia que eu vi ela vestida de branco. Sempre comparo ela com Nossa Senhora. Ela é a minha mãe querida, minha mãe afetiva, né? Não que a minha mãe não fosse afetiva. Minha mama Teresa era, meu Deus do céu, mas ela tinha 14 para atender. Não era um bebê, não era uma pessoa, não era um filho. Eram 14. E ainda a nona morava conosco. Ainda tinha, claro, todas as famílias têm seus problemas, né, e tal, né, não foi fácil a nossa vida, foi bem difícil, vida de colono, né, na época não era fácil. E a mãe sempre foi positiva e tudo mais, não tenho, né, eu admirava muito minha mãe, meu pai e tudo, mas a tia Ema era o meu docinho, a minha fadinha, é isso, a minha estrelinha, é isso, tá? Então, com muito amor, um beijo no coração de todos. Lucrécia Sandri, a sobrinha da tia Ema.